Olá, alunos do sexto ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós iremos iniciar a nossa oficina textual sobre memórias literárias para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, ok? Hoje, nós estamos na aula de número 34, semana 18, dia 5 de julho. Durante todo esse mês de julho, nós iremos fazer essa oficina textual, estudando textos, vendo como é que se escreve, depois produzindo uma entrevista e no final do mês nós vamos fazer, vocês vão ter que escrever um texto de memórias literárias. Mas durante todo esse mês nós vamos ver como é que vai ser feita a escrita desse texto, tá ok? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Acontecimentos marcantes na vida de vocês que mereçam ficar registrados para sempre na memória? Acredito que sim, né? Todos nós temos episódios da vida para lembrar. Uma festa, uma travessura, um passeio, uma viagem, um costume. Alguns deles são tão importantes e marcantes que merecem ser registrados. Cada um de nós carrega dentro de si lembranças e vivências de momentos marcantes, de experiências prazerosas ou difíceis, marcos de mudança e descobertas. A história de vida de toda pessoa é valiosa e merece ser preservada e socializada. Memórias podem ser escritas e conhecidas por outras pessoas, não apenas por quem as viveu. Aí eu trago para vocês aqui esse gênero memórias literárias. O que são as memórias literárias? Vocês que são mais jovens, vocês têm lembranças, claro. Mas pessoas que têm mais experiências de vida, que são mais antigas, que têm mais idade, trazem uma bagagem de experiências infinitas, né? Tem muito mais vivências, muito mais coisas que viveram, né? Muitas lembranças boas, lembranças ruins. Então, todo esse conjunto a gente chama de memórias, né? Então, memórias literárias são narrativas que têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor em épocas passadas, mas contadas da forma como são vistas no presente. Então, são lembranças do passado que são contadas agora no presente e fazem esse paralelo. Ora lembrando de coisa do passado e fazendo uma comparação com coisas do presente. Coisas que eu vivi antigamente e que eu vivo hoje também faço essa comparação, entendeu? Aí, como eu já falei, vou orientar a oficina de memórias literárias para as Olimpíadas de Língua Portuguesa através de entrevistas para registrar os textos. Porque o que vai acontecer? Não vai ser agora, tá? Mas, no final do mês, vocês vão ter que escrever um texto de memórias. Só que essas memórias não vão ser de vocês, tá? Vocês não vão ter que elaborar um texto, bolar um texto da cabeça de vocês, lembrando de alguma coisa de vocês. Não. Vocês vão escolher uma pessoa mais antiga, né? Uma pessoa com 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Pode ser os pais de vocês, né? O pai ou a mãe. Pode ser um vizinho, uma vizinha, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Que possa contar alguma coisa do passado, alguma história do passado. E essa história, vocês vão fazer um texto com esse assunto, com essa história dessa pessoa, com essa memória, essa lembrança que essa pessoa vai contar para vocês. Mas eu vou orientar bem direitinho. Não precisa ficar, né, apreensivo, porque tudo vai ser bem orientado durante todo esse mês de julho, ok? Então, assim, eu trouxe para vocês 4 textos. Só que eu só vou ler o primeiro, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, tá? Mas eu trouxe 4 textos para vocês verem como se escreve uma memória literária. São alunas, tá? Aqui da Paraíba, e que elas participaram das Olimpíadas de Língua Portuguesa, ok? Elas escreveram o texto delas, mas o texto delas é baseado nessa entrevista. Cada uma entrevistou uma pessoa, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, certo? De certa idade. E aí, através dessa entrevista, elas escreveram o texto. E o texto que elas escrevem é como se aquela pessoa tivesse falando.
Vocês vão perceber isso aí nesse primeiro texto que eu vou ler para vocês. E vocês depois vão ler aí em casa, certo? Eu vou mandar um link aqui para vocês, vou mandar também em PDF, para vocês lerem o texto 2, o texto 3 e o texto 4. Eu vou ler só o texto 1 aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Texto 1. Pirão de Pedra. Esse texto foi escrito pela aluna Ana Rosa Pereira Teixeira, tá? E ela entrevistou, para escrever esse texto, um senhor chamado Manuel Felinto da Silva. Lá no começo do texto a gente pode ver a idade dele, ele tem 85 anos, tá? E ele mora ainda em Alagoa Nova, Paraíba. Então ela entrevistou a Ana Rosa, ela foi, entrevistou, conversou e escreveu tudo que esse senhor Manuel Felinto falou para ela. Ela chegou lá, conversou com ele, pediu o nome, né? O que foi que marcou como foi sua infância? O que você viveu? O que você passou? Como foi? Como era no seu tempo? Então ela conversou com ele, escreveu tudo num rascunho e depois ela fez o texto dela. E ela fez esse texto como se tivesse sendo o senhor Manuel que tivesse contando essa história. É tanto que fala eu, parará, parará. Então é como se fosse ele que estivesse escrevendo, mas foi a aluna que escreveu, tá? Então ela tá fazendo de conta que é ele, vamos dizer assim, e ela tá escrevendo o texto. E não precisa pensar em nada, porque ele já deu todas as respostas. Ela vai pegar alguma coisa que ele escreveu, que acha interessante e passou para o papel. Só isso. Segundo texto, Engenho da Minha Infância. Quem escreveu foi a aluna Mariana Pedrosa Alves. E essa aluna, Mariana, certo? Ela entrevistou o senhor Antônio Pedrosa, de 64 anos. E eles moram em Carrapateira, na Paraíba, tá? Essa outra aluna aqui, ela não mora em Alagoa Grande, tá? Ela estuda aqui, ó, na escola de Matinhas, também na Paraíba, certo? E aí essa aluna Mariana, ela entrevistou uma pessoa que mora na cidade dela, onde ela, né, que é Carrapateira PB, né, Paraíba. Memórias de uma Maldita. A Daiane de Souza Pereira Silva, ela escreveu esse texto, Memórias de uma Maldita. A pessoa fica pensando, o que isso tem a ver, né? Mas só lendo o texto, tem que ler o texto para entender, tá? E aí, ela entrevistou a senhora Maria Valdenora de Souza, de 63 anos. E eles moram em Picuí, na Paraíba, tá? Aqui eu acredito que ela, se eu não estou enganada, essa Daiane, ela entrevistou a própria avó, que fala assim, ó, quando eu era criança, minha netinha. Então, a pessoa, a Valdenora, que a Daiane entrevistou, é a avó dela. Então, ela entrevistou a avó e tá escrevendo o texto como se fosse a avó que estivesse escrevendo. Entendeu? Ela escreveu esse texto baseado na entrevista, nas perguntas e nas respostas que a avó deu para ela. Contou o que aconteceu no passado, as lembranças do passado, tá? E o último texto, que é o quarto texto, é A Folha do Pé de Joá, de Priscila Amorim Ferreira. Essa aluna, ela entrevistou o senhor José Santana, de 50 anos. E eles moram em Campina Grande, na Paraíba, certo? Então, ela entrevistou esse senhor e também fez o texto dela como se tivesse sido esse senhor que estivesse escrevendo. Ele contando a história dele. E é o que vocês vão fazer no final do mês. Vocês vão fazer uma entrevista, eu vou passar todas as perguntas, todo um formulário, tudo bonitinho para vocês, tá certo? Para vocês se basearem, terem ideia, né, como é que vai ser, para no final do mês vocês fazerem esse texto baseados nessa entrevista. Ou seja, vocês não vão precisar criar história nenhuma da mente de vocês, tá ok? Então, é bom vocês lerem esses textos. Eu vou ler só o primeiro para o vídeo não ficar grande, como eu já falei. Porque aí vocês vão ter ideia de como se escreve um texto de memória. Você vai ficar pensando, meu Deus, eu não sei como escreve um texto. Mas aqui tá o exemplo. É só vocês lerem esses textos que vocês vão tomar de exemplo, tá bom? Então vamos lá, vou ler o primeiro texto, certo? Que é Pirão de Pedra. O título, você fica pensando, pirão de pedra? Pirão é uma comida. Pedra? O que tem a ver pirão com pedra, pedra com pirão? Então, vamos lá ler o texto, né? Nasci e me criei no sítio Queira Deus. Ó, pra você ver, ó.
Quem está escrevendo o texto é a Ana Rosa. Mas quem está contando a história não é a Ana Rosa. É o entrevistado dela, quem ela entrevistou. Que no caso aqui, eu não me lembro do nome dele, deixa eu ver aqui. Seu Manuel Filinto. Certo? Ela entrevistou seu Manuel Filinto. E ele está contando a história. Mas como é ela que está escrevendo, ela está fazendo de conta que é ele. Então ela começa assim, ó. Eu, né, ó, nasci e me criei no sítio Queira Deus, onde a tranquilidade reinava sempre. Desde que nasci, há 85 anos, esse local passou por muitas mudanças. O lugar era pacato, as casas de taipas, localizadas bem distantes umas das outras, e não sabíamos nem mesmo o que era energia. Atualmente percebo as mudanças. Casas de alvenaria, energia, muita fartura, transporte para as pessoas se deslocarem de um lugar para outro, etc. Na minha vida, passei por muito sofrimento, juntamente com meus pais. Nossa casa, por ser muito humilde, não oferecia nenhum conforto. E como todas as outras, também era de taipa, coberta de vara e gravatá. O piso era de terra batida. O local onde colocávamos os objetos era uma prateleira feita com varas presas na parede. A cama era uma esteira com que forrávamos o chão. As cobertas eram as saídas da minha mãe. O fogão era 3 pedras no chão, conhecido como fogo de trempes. Lembro-me com tristeza do meu irmão mais velho, que enfrentava uma jornada de trabalho pesada e passava fome. Faleceu por cima da enxada antes de completar 20 anos. Éramos pobres, sem direito à escola e à infância saudável. Naquela época, eu e meus irmãos brincávamos com carros de sabugo e cavalo de pau. A brincadeira não durou muito, porque com 8 anos tive que trabalhar na roça com meus pais. Naquele sol quente, com o cheiro da vegetação, e ainda hoje meu lápis continua sendo a enxada. Vi muitas vezes o meu irmão mais velho saindo cedo para a roça sem nenhuma alimentação. Chegava só à noite e muitas vezes comia o pirão de água com farinha, e frequentemente minha mãe colocava uma pedra na água em que fazia a comida e dizia que era para dar sabor. Hoje muita coisa mudou. Vivo com minha esposa e meu filho. Na minha infância só sinto saudade dos meus pais e alguns irmãos, hoje já falecidos, porque o restante eu gostaria de apagar da memória. Então, assim, minha gente, é um texto muito forte, né? Até me emociono quando eu leio esse texto. Não é a primeira vez que eu leio ele, mas todas as vezes eu me emociono muito, porque assim, a história desse senhor de 85 anos, que tem esposa e tem um filho, né? Que não estudou, não teve essa oportunidade de estudar. Inclusive, ele fala aqui num trecho do texto dele que o lápis dele continua sendo a enxada, ou seja, ele continua sendo agricultor. E aí, isso leva a pensar o quanto nós somos privilegiados. Eu sou privilegiada, vocês são privilegiados. Por isso que eu sempre digo para vocês e volto a repetir. Valorizem os estudos de vocês, valorizem os pais de vocês. Porque, graças a Deus, vocês têm um teto, vocês têm comida e vocês têm o privilégio de estudar. O maior tesouro, o maior legado, tudo que há de melhor que os pais de vocês estão dando para vocês é a oportunidade da educação, a oportunidade de estudar. Então, estudem, valorizem os estudos, né? Para vocês poderem ter mais sucesso ainda na vida de vocês, ok? Então, é a mensagem que eu deixo para vocês através desse texto também, né? Então, esse texto, ele fala muito dessas tristezas que ele tinha, né?
Por isso o título do texto, Pirão com Pedra. Que uma coisa que ficou muito marcada na infância dele foi passarem muita necessidade, serem muito pobres, passarem fome. Inclusive o irmão morreu de fome, com 20 anos de idade. Imagina só, que cena horrível. Um irmão com 20 anos morrer de fome. Horrível, né? Então, por isso que eu digo, vamos valorizar o pouco que a gente tem. O pouco que a gente tem é muito, né? E aí, ele fala nesse pirão, que era feito de água e farinha, só. Não tinha carne, não tinha acompanhamento, não tinha nada. E aí a mãe, talvez imaginando, se enganando, né, assim, para dizer que dava mais um gosto, botava uma pedra dentro desse pirão, né? Então, para você ver quanto era difícil a vida dele, né? E ele, mas é assim, ele tem saudade, não da vida que ele teve, lógico, quem ia ter, né? Mas assim, ele não tinha fogão, não tinha energia, então era coisa muito precária, não tinha nem cama, dormia no esteira no chão, né? Então, passou muito aperto, muita necessidade. E aí, hoje, vamos dizer assim, um pouco mais feliz, né? Porque hoje tem mais fartura, as casas são de alvenaria, as casas... Ele faz esse paralelo, né? Ele pega o passado, dizendo como era e fala como é hoje, né? Tem meio de transporte mais fácil e tudo isso, toda essa tecnologia e tudo de melhor, né? E muitas vezes a gente não dá valor e a gente precisa dar valor sim, né? Ao pouco que a gente tem, que é muito, para quem não tem nada. E aí vocês vão ler o texto 2, o texto 3 e o texto 4 também, para vocês verem como é que, para vocês terem um exemplo de como se escreve uma memória. Essa daí foi as memórias do senhor Manuel Felinto, que contou para a aluna e ela escreveu o texto como se fosse ele falando, né? E aí vocês vão fazer o mesmo, mas não é agora, é lá no final do mês. Eu vou ler agora o exercício, explicar o exercício para vocês. Leiam os outros 3 textos, certo? E vamos lá, né? A explicação do nosso exercício. Vocês vão ler esse texto, eu vou deixar ele maiorzinho aqui. Ele fica maior, certo? Você deixando o celular na horizontal e aumentando um pouquinho aqui ele, se vocês tiverem alguma dificuldade, mas eu vou mandar também o PDF para vocês, tá certo? E aí, se vocês não conseguirem ler no texto, vocês no link, né, no blog, vocês vão poder ler também no PDF. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, certo? Para eu poder ler para vocês aqui esse texto, da escuridão para o colorido, tá? Que é da aluna Evelyn Cristina Nascimento, e ela entrevistou aqui para fazer esse texto um senhor chamado Sarkis Ramos Alvan, né, de 41 anos, certo? Eu vou ler aqui para vocês. E lembrem, esse texto foi uma entrevista que ela fez com uma pessoa e ela vai escrever como se fosse essa pessoa contando a história. Ela entra dentro de um personagem, vamos dizer assim, né? Tristeza. É o que sinto quando abro meus olhos e vejo a mais terrível escuridão, que não cessa. O único remédio é fechá-los e deixar-me levar pelas lembranças. Lembro-me como se fosse ontem. Bem cedinho, o sol não havia nem acordado ainda. Eu já estava na estrada da minha cidade, Santa Branca, que nem asfaltada era. Pura terra, com uma brochura e alguns lápis dentro de uma sacolinha de arroz. Pois nossa vida era difícil e papai só ganhava o suficiente para não morrermos de fome e frio. Enquanto caminhava, a poeira batia em meus olhos e os fazia ficar cheios d'água. Deixa eu ver se eu consigo afastar mais um pouquinho. Pronto, afastei mais aqui para o meio, né? Acho que ia crescer. Ó, pronto, consegui crescer também um pouquinho. Então vamos ler o resto aqui do texto. Eu ia cantarolando que nem um sabiá até chegar à escola Barão de Santa Branca. Hoje bem conhecida na cidade e antigamente a única. Recordo-me
de que lá havia um muro para meninos e meninas não ficarem misturados. Bobagem! Ai de nós se tentássemos olhar para elas. A régua cantava na palma de nossas mãos. Parecia que os professores sentiam prazer em fazer isso. Eram rígidos demais. Assim que saíamos da escola, eu e meus amigos íamos nadar atrás da fábrica de trigo, que hoje não existe mais, nem a fábrica, nem as águas limpas. Depois íamos jogar bola atrás do mercado municipal, onde hoje é o posto de saúde. Ficávamos parecendo tatus, a terra grudava nas roupas e na pele molhada. Depois disso, dávamos mais um pulo na cachoeira, pois se chegássemos assim em casa, a vara de amora era o presente para nossas pernas. O mais engraçado era ver Dona Dolores dirigindo. Se surgia uma nuvem de poeira, podíamos ter a certeza de que era ela com seu Chevrolet. Afinal, era a única mulher de Santa Branca que dirigia. Não posso me esquecer dos cortejos. A cidade inteira seguindo um caixão, sem saber quem estava dentro. Havia uma banda que tocava para o defunto. E ele tinha direito até à foto. Dá para acreditar nisso? Mamãe me dizia para não dar risadas, nem ver o rosto do morto, principalmente se fosse gente ruim, senão ele poderia voltar para assombrar. O sino da delegacia tocava pontualmente às 21 horas para todos se recolherem. Era uma época bem perigosa. De noite a cidade era iluminada por lampião de querosene. Isso deixava mais sombria. Foi minha melhor época. Mas hoje sou velho e a cegueira tomou conta dos meus olhos. Tenho saudade do colorido que hoje só vejo na minha mente através das lembranças do passado. Escuridão é o que eu vejo, mas jamais sairá de mim a magia de recordar. Então, o senhor Sarkis, que deu essa entrevista, e a aluna escreveu esse texto como se fosse ele contando a história, ele conta a história da vida dele também, né? Uma vida também muito sofrida, com algumas coisas boas, algumas coisas ruins, né? Coisas boas. Ir tomar banho de cachoeira, brincar de bola com os amigos, né? Então toda aquela festa, tal. A escola era bem diferente da escola de hoje, né? Tinha um muro que ficava só menino, um muro que ficava só menina, e ninguém podia olhar um pro outro, coisa e tal. Então era uma escola diferente, né? E nos enterros tinha banda, então era coisa bem diferente dos tempos de hoje. E aí ele conta essas lembranças, que é o que alimenta, assim, a alegria dele, porque hoje em dia ele não enxerga mais, né? Dá para você perceber até pelo título, né, da escuridão para o colorido, e fala aqui também no momento que ele ficou cego de velhice, provavelmente, né? E aí quando ele fecha os olhos dele, ele começa a relembrar aquilo, ele consegue ver o colorido das coisas belas, legais e também das coisas ruins, né? Que ele passou. Então, é o que deixa ele feliz, é se recordar para poder enxergar o que hoje ele não enxerga mais, o que ele não pode mais enxergar, tá? Então, o texto fala sobre isso, né? Sobre essa vivência, esses tempos antigos, o que ele fazia na juventude dele, certo? E aí, deixa eu passar aqui para baixo. Deixa eu tentar passar aqui, tá? Tô gravando esse outro vídeo, certo? Porque o primeiro deu uma travadinha aqui no celular. Meu celular tá com defeito, tá bom? E agora eu vou explicar o exercício para vocês. Vou tentar juntar os dois vídeos para ficar só um aqui. Então, pergunta no texto, né? Qual o tipo de narrador do texto? Qual o tipo de narrador do texto? Vocês vão marcar se é letra A, B ou C. Se você acha que é letra A, você está dizendo que é um narrador-personagem. O que é um narrador-personagem? É aquele que participa e narra, conta a história em primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vivi aquilo, eu, certo? Então, o narrador-personagem, ele é da primeira pessoa,
Eu. Se você achar que é o narrador personagem, você marca letra A. Letra B, narrador observador, que é aquele que não participa, apenas narra, conta a história, ou seja, na terceira pessoa, ele ou ela. Ele foi que fez isso, ele fez aquilo, ele ou ela, né? Que fez alguma coisa. E letra C, narrador onisciente, aquele que não participa da história, mas sabe de tudo, ele conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos, sentimentos, e narra a história, mas ele não participa da história. Aí vocês vão ver qual tipo de narrador é, tá? Essa história. 2. A autoria do texto, ou seja, a pessoa que escreveu, né? A autoria é da mesma pessoa sobre a qual se conta a história? Sim ou não? Por quê? Então, quem escreveu a história é quem está vivendo a história? Então, a autoria, o autor, a autora, no caso, a aluna, né? Que escreveu a história é quem... Ela está contando a história dela mesma? Foi ela que, né? Então, a autoria do texto, a pessoa que escreveu, é da mesma sobre... Se conta a história? São as mesmas pessoas? Ela escreveu o texto, mas ela está contando a história dela? Sim ou não? E você vai dizer por quê. Tá? Tem que dizer por quê. Não adianta dizer sim, não. Tem que dizer por quê. 3. Esse texto pertence ao gênero. Que tipo de gênero é esse texto? Tá? Ele é, letra A, uma biografia, letra B, uma autobiografia, letra C, uma entrevista, ou letra D, uma memória literária? Você vai ter que dizer que tipo tá. Aqui a resposta tá dada. O que a gente tá trabalhando aqui nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá? 4. O 4 é para vocês responderem aqui. O texto foi construído com a coleta de dados, certo? Ou seja, né? Qual foi o recurso usado para isso? Então, como é que a autora, a menina que escreveu o texto, ela coletou esses dados? Como foi que levou ela a fazer esse texto? O que ela usou? Qual foi o recurso que ela usou? Né? Como foi que ela trabalhou? O que foi que ela fez para fazer esse texto? Certo? 5. De que fase da vida o narrador se lembra do texto? Então, ele está falando de que fase? Certo? Qual é a fase da vida que o narrador, né, aquele que está contando a história, está falando, está lembrando aí no texto? 6. Na infância do narrador, há momentos felizes ou tristes? Você vai dizer, né? Quais são os momentos que tem aí? Se tem momentos felizes, se tem momentos tristes, se tem só triste, só feliz, se tem uns dois. Você leu o texto, então você vai ter que saber responder. 7. Qual a importância das lembranças para este entrevistado em especial? Por que as lembranças são tão especiais para ele? Qual o motivo dessas lembranças serem tão especiais? 8. Aí é uma resposta pessoal, tá? É uma resposta pessoal. Qual detalhe mais lhe chamou a atenção sobre o que foi contado? Você leu o texto, então você vai dizer qual foi o detalhe, qual foi a parte, o que foi que mais chamou a atenção para você, tá? E a última questão, que é a questão 9, você vai explicar o título. Por que o título se chama Da Escuridão para o Colorido? Qual foi o motivo da menina ter escolhido esse título? Porque ela escreveu Da Escuridão para o Colorido. Então, você vai explicar para mim e vai enviar e pronto. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Uma ótima aula para vocês. Certo? E qualquer coisa, eu tô por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.